No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que está a minha carteira de fundos imobiliários após 3 anos investindo em fundos imobiliários. Vou mostrar aqui a minha rentabilidade, vou mostrar os ativos que tenho na carteira e quanto que eu recebi de dividendos. Será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Afinal de contas, o YouTube aqui está cheio de conteúdos. A farsa dos fundos imobiliários, a ilusão dos fundos imobiliários. Então, melhor do que falar é mostrar, né? Se esse conteúdo aqui te interessa, já mete o dedão no like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que o conteúdo aqui vai agregar bastante valor, tá? Bom, galerinha, antes da gente começar, eu gostaria de falar que todo e qualquer conteúdo aqui do canal não é recomendação de investimento, tá? Mas vocês já estão cansados de saber disso, né? Bom, pessoal, depois de algum tempo assistindo aqui vídeos no YouTube e vendo bastante conteúdos aqui referentes à farsa dos fundos imobiliários, quando eu mostro para vocês aqui na tela, olha, eu desisti de fundos imobiliários, desisto também. Tem esse outro aqui do Ramire, tá? Do Clube do Valor. Percebi que estava sendo iludido. A cilada da classe média, Raul Sena, tá? FI é coisa de otário, também tem aqui do Fonte da Fortuna. Burrice de pobre, tá? Do Gêmeos Invest. A farsa que iludiu milhões de investidores, fundos imobiliários, tá? Tem bastante conteúdo aqui, meio que alertando os investidores aqui sobre a fraude ou a farsa que são os fundos imobiliários e os dividendos. Mas depois de assistir vários vídeos assim, me veio aquela interrogação, tá? Cara, será que fundos imobiliários faz algum sentido para mim? Será que eu estou ganhando? Será que eu estou perdendo? Você investe em fundos imobiliários e já chegou a fazer essa pergunta, em olhar a sua carteira se realmente faz sentido ou não? Pois esse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês aqui quanto que eu tenho investido em fundos imobiliários, vou mostrar aqui quais ativos eu tenho em carteira e quanto que eu recebi de dividendos nesses últimos 3 anos. E vocês vão assistir o vídeo aqui até o final e tirar suas próprias conclusões, tá? Não é nada forçado, não vai ser a minha opinião pessoal, é o que vocês vão ver aqui diretamente da minha carteira de investimentos, tá bom? Então já confere se você é inscrito no canal, se ainda não for, dê esse voto de confiança, se inscreve e deixa o like, beleza? Pessoal, aqui estou na minha carteira de fundos imobiliários, a carteira que eu sempre mostro aqui, 7 ativos, tá? E os ativos aqui, quem já é do canal já conhece aqui, são os mesmos. GARI 11, tem 516 cotas, HSML 11, VISC 11, XPLG 11, KISO 11, RURA 11 e VGIA 11. 7 fundos imobiliários na minha carteira que me geram de renda mais de R$200 todos os meses. Todos os meses eu trago aqui esse conteúdo, quanto que eu estou recebendo de fundos imobiliários. Mas essa não é a questão do vídeo, tá? Tá aqui a quantidade de ativos que eu tenho em cada... Quantidade de cotas que eu tenho em cada ativo, tá? 516 cotas do GARI 11, 40 do HSML 11, que é um FII mais caro, 33 do VISC 11, 36 do XPLG 11, 415 do KISU e assim sucessivamente. Esses são os fundos imobiliários que eu tenho em carteira, mas não é recomendação de investimento para você investir, tá? Você estuda e analisa se faz sentido ou não investir em fundos imobiliários ou colocar algum desses ativos na sua carteira ou não, mas não tomo como recomendação de investimentos, ok? Nesses 7 ativos que eu tenho investido, hoje o valor total está R$ 20.407, tá? O valor que eu tenho hoje em fundos imobiliários. Mas foi isso que eu investi? Não, eu investi um pouco mais. Eu cheguei a investir aqui R$22 mil em fundos imobiliários. Esse foi o valor aplicado, 22 mil. E nesse momento, 20.407. A carteira está aqui com a variação negativa de menos 5,79, como eu mostro para vocês. A rentabilidade aqui positiva, diz 25,90, ou seja, posição na carteira. Aqui o ideal é que eu tenha 25% em fundos imobiliários. Nesse momento eu estou aqui com 20%, tá? Não sei se irei aumentar e também... não sei se irei aumentar, mas esses são os ativos que eu tenho na carteira nesse momento. Mostrando a vocês aqui os ativos, a quantidade de cotas. Aqui o preço médio que eu paguei em cada ativo. E do outro lado aqui, na outra coluna, o preço atual que estão esses ativos, tá? Como vocês podem ver, estão todos aqui no vermelho, quando a gente considera variação, estão todos no vermelho. Mas quando a gente considera rentabilidade, você vê que a rentabilidade deles estão positivas, ok? Mas agora a gente vai olhar um fator importante aqui e determinante dos fundos imobiliários, que são os dividendos, tá? Porque afinal de contas,
todo e qualquer investidor, quando começa a investir em fundos imobiliários, ele olha principalmente para os dividendos, tá? Aquele dinheirinho pingando na conta todos os meses, tá? Aquelas moedinhas que não... Aquele dividendo que no início são moedinhas que vão se acumulando ali em potinhos, potinhos, até chegar a receber notas de 5, 10, 15, 20, 100, 200, como é o meu caso aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu filtrei. Bom, galera, aqui eu filtrei os dividendos somente de fundos imobiliários, tá? Não coloquei ações, só fundos imobiliários. E o primeiro dividendo que eu recebi aqui, eu mostro para vocês, foi em abril de 2023. Então, a gente está aqui em julho de 2026. Então, em julho de 2026, tem basicamente aqui 3 anos e 3 meses, tá? Que eu invisto em fundos imobiliários. Primeiro dividendo da carteira, R$ 4,92. Segundo dividendo aqui, R$ 7,50. Eu não vou passar dividendo por dividendo para o vídeo não ficar muito longo, ficar enrolando vocês, tá? Mas aqui você consegue acompanhar toda a minha projeção de dividendos aqui de fundos imobiliários, sempre aumentando de forma bem consistente aqui ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos. Teve momentos que foi menos, outros momentos foi mais, mas sempre a escadinha subindo. O maior dividendo que eu já recebi em um mês de fundos imobiliários foi R$ 212 em abril de 2026, que foi quando fez exatamente 3 anos que eu tinha investido em fundos imobiliários. De lá para cá, esses dividendos eles tiveram uma leve redução. Estou recebendo em média aqui R$ 205 aqui, foi o dividendo que eu recebi no último mês aqui, em junho de 2026. R$ 205,12 somente de dividendos. Mas quanto que eu recebi ao longo desses anos, tá? Investindo em fundos imobiliários. Cara, em 3 anos e 3 meses, eu recebi aqui, vamos filtrar aqui somente por fundos imobiliários. E vou colocar aqui somente os recebidos, tá? Como vocês podem ver, já está selecionado somente fundos imobiliários recebidos. A gente recebeu aqui uma quantia de R$ 4.211,82, tá? 4.211. Cara, isso aqui é muito dinheiro, tá? Apesar de ser 3 anos, mas vocês notem que a quantidade de ativos que eu tinha eram poucas, tá? E quem acompanha o canal aqui, vem acompanhando a evolução, às vezes que eu ia investindo em fundos imobiliários. Inclusive já está com alguns meses aqui que eu não aporto em fundos imobiliários na minha carteira, tá? Então, é um excelente dividendo, pessoal. R$ 4.211,82 em 3 anos, tá? Somente de fundos imobiliários. Então, cara, eu acho que é um excelente investimento para renda, ok? Para renda, desde que você escolha bons ativos, ok? Lógico, não tem como errar, tá? Você vai montar uma carteira de fundos imobiliários ou de ações, em algum momento você vai errar. E aqui eu mostrei para vocês aqui os ativos que eu tenho em carteira. Tá, mas aqui não tá aparecendo alguns ativos aqui que eu errei. Caso do VGHF11, que não tá mais na carteira, eu retirei, tá? Mas são excelentes ativos aqui até então que pagam bons dividendos. O foco dos fundos imobiliários é gerar renda, tá? Tomar um pouquinho d'água. Galera, o foco dos fundos imobiliários é te gerar renda, tá? E não valorização. É lógico que se você montar uma carteira em um momento específico, tá? No momento certo, que é muito difícil, e além de você receber dividendos, você ver seus fundos imobiliários valorizando, é perfeito, tá? Perfeito, dependendo da quantidade de cotas que você tenha. Porque se você tem uma quantidade pequena, ok? Se você tem uma quantidade pequena de cotas, não é muito legal que o fundo imobiliário ele avance para cima. Por quê? Porque você vai conseguir comprar menos cotas desse fundo imobiliário, vai pagar mais caro, tá? Então tem que entender isso. Então você tem que entender isso. E não necessariamente um fundo imobiliário subir o preço da sua cotação, não necessariamente quer falar que ele esteja caro, tá? Isso vai ter que ler DRE, relatório do fundo imobiliário, acompanhar as notícias para entender o que está acontecendo com aquele ativo, se ele realmente ainda vale a pena colocar seu dinheiro nele, ou se seria o momento de você procurar um outro ativo para adicionar à sua carteira de investimentos. Mais lógico, isso aqui com estudo, tá? E conhecimento. Não vai fazer isso aqui simplesmente porque está assistindo meu vídeo ou de qualquer outra pessoa. Pessoal, eu não sei quanto que vocês recebem de dividendo. Deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês têm carteira focada em fundos imobiliários, focada somente em renda, quanto que vocês estão recebendo? Se vocês já fizeram essa análise na sua carteira lá,
rentabilidade, menos dividendos. Se vocês estão no positivo ou no negativo, eu acho bastante importante fazer sempre esse filtro aqui na carteira. E eu, pelo menos a cada 6 meses, 7 meses, eu procuro olhar lá minha carteira de fundos imobiliários ou de ações e averiguar lá como que está a performance dessa carteira, se os ativos que eu coloquei ainda fazem sentido ou não, tá bom? Esse foi o conteúdo do canal Investidor Baixa Renda. R$ 4.211 de dividendos somente em fundos imobiliários. Eu acho que é um excelente valor, não sei o que é que vocês acham, comentem aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo aqui, não esquece de hypar. Valeu, um abraço.